1 Coríntios, capítulo de número 11, o versículo de número 26. Se você estiver perto de alguém que não tem Bíblia, compartilhe com essa pessoa. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Amém, glória a Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos ler todos nós juntos esse versículo? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Permita-me aproveitar que você está em pé. Eu queria cantar com a igreja um louvor da harpa cristã. Teve muito hino já esse culto, mas eu acho muito propício esse louvor, para que nós possamos já mais uma vez preparar o nosso coração. Se você também estiver perto de alguém que não tem uma harpa, abre no hino de número 291 e compartilhe com essa pessoa que está perto de você. Hino 291 da harpa cristã. Preciso que a igreja me ajude a cantar. Vamos adorar ao Senhor Jesus com este louvor que nos fala sobre a mensagem da cruz. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
por uma coroa trocar. Pois da cruz com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Aleluia! Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só a igreja, só as vozes. Sim, eu amo a mensagem. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Só as vozes, só as vozes. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Jesus. Esta é a mensagem que não pode faltar nos púlpitos das igrejas. Prega-se sobre muita coisa, mas a única mensagem que tem o poder para transformar a vida do homem é a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Amém, queridos? Que nessa noite a mensagem possa mudar o teu coração, possa transformar a sua vida. Poder sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, a qual o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto acerca da prática de como deveria ser celebrada a ceia do Senhor. Nesse texto, ele vai se referir ao propósito da ceia. Ele vai falar que todas as vezes que nós, não apenas aqueles discípulos do tempo de Jesus, não apenas os discípulos da igreja primitiva, mas todas as vezes que nós comermos, nós estaríamos agora anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Devemos lembrar que durante a refeição do cenáculo, ao tomar o pão e ao tomar o cálice, Jesus ali estava falando que aquele ato era em memória dele. O Senhor Jesus, Ele quer ser lembrado através da sua morte. Ele quer ser lembrado pelo seu sacrifício. Embora as pessoas até duvidem da vida de Jesus, ninguém pode negar que de fato Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou. A ressurreição da vida de Cristo, ou melhor, a ressurreição de Cristo, era algo que poderia ser facilmente enganado se não fosse as inúmeras testemunhas que viu Ele sendo ressuscitado, que comeu com Ele, que andou com Ele por aproximadamente 40 dias. Porém, devemos entender que a celebração da ceia vai nos trazer à memória o que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Só estamos aqui nesta noite porque Ele morreu por cada um de nós. Há um hino antigo que diz que Ele deu a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida. Ele morreu a nossa morte para que hoje tivéssemos a salvação. Após a refeição, conforme nós lemos lá nos evangelhos,
Jesus tomou o cálice de vinho, deu a eles dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Lucas capítulo 22, versículo 20. Tais palavras e atos que ele fez ali são plenos de significado para as nossas vidas, pois nos mostram a própria visão de Cristo, a própria visão do Senhor em relação à sua morte. E dentro desse texto da Santa Ceia, a qual nós conhecemos tanto, quem aqui é evangélico sabe que pelo menos uma vez no mês nós fazemos este ato. Pelo menos uma vez por mês nós celebramos a Santa Ceia. Sempre nos primeiros domingos a nossa igreja tem o costume de partilhar o pão. Então a mensagem da ceia, ela é uma mensagem que está sempre viva em nossos corações. E é importante que assim seja, para que o crente não venha esquecer do porquê está aqui, do porquê estamos reunidos nessa noite. O culto mais importante e mais solene que toda igreja pode celebrar não é o culto de aniversário da igreja, nem tampouco o culto do aniversário do pastor, muito menos um culto de qualquer outra organização. Certamente o culto mais importante para a igreja é o culto de Santa Ceia, primeiramente porque ela tem um propósito, e o propósito pelo qual nós nos reunimos em volta desta singela mesa é lembrar da morte do Senhor. Este ato é um ato de memória, nos traz a memória que Ele deu a sua vida, sendo Ele Deus, sendo Ele Criador de todas as coisas, sendo Ele autossuficiente. Ele não precisava fazer isso, Ele não precisava da minha adoração, nem tampouco da tua adoração, Ele não precisa sequer de nenhum de nós, mas por amor, Ele veio à terra, viveu como nós, sofreu como nós, morreu como homem, mas vivo está ao lado de Deus. Devemos lembrar que o fato de nós estarmos aqui reunidos neste templo é fruto da graça e misericórdia do Senhor. Graça essa que foi revelada na cruz do Calvário, graça essa que foi revelada através do seu amor, amor que não apenas um amor de palavra, mas um amor de ato. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós devemos entender que nós estamos aqui nesta noite pelo amor do Senhor, pela graça infinita dele. Portanto, querido, o mínimo que você deveria fazer é adorar a Ele, porque você sabe que nós, pelo nosso próprio mérito, não poderíamos estar aqui. Mas há mais de 2000 anos atrás, o Deus se fez homem, encarnou em Cristo, habitou entre nós. O apóstolo João diz que vimos a sua glória, com a glória do unigênito de Deus. Este Filho de Deus, este sendo Deus, morreu por nós, para que hoje tivéssemos a vida, e através dessa uma palavra, através dessa ceia, pudéssemos demonstrar a nossa comunhão com Ele. A mensagem da ceia, ela não vai nos trazer 3 grandes verdades, as quais eu quero destacar aqui em poucos minutos para você. A primeira verdade que se destaca na mensagem da ceia é a centralidade da morte de Cristo. Jesus, ao se reunir com os discípulos naquela última ceia pascual e primeira ceia do Senhor, onde ali ele institui, ele vai mostrar aos seus discípulos que o culto era um culto de memória dele. Ele vai mostrar aos seus discípulos que a ceia, naquele momento, a partir daquele momento, não era mais uma ceia pascual que deveria lembrar a libertação que o Senhor promoveu para o povo de Israel quando estes saíram do Egito. Agora não haveria mais necessidade de ter um cordeiro, agora não haveria mais necessidade de ter ervas amargas, agora não haveria mais a necessidade de ter alguns outros elementos da ceia judaica, mas haveria necessidade de pelo menos 2 elementos: o pão e o vinho,
que ambos estariam unidos na missão de demonstrar o que ele fez por nós, através do seu corpo e através do seu sangue. O pão não apenas representava o corpo de Cristo vivo, entenda, o pão não apenas representava o corpo de Cristo vivo, mas ele vai dizer aos seus discípulos, que através daquele pão, ele disse: isto é o meu corpo, que é oferecido por vós, ou que é dado a vós. O Senhor vai demonstrar que aquele pão já estava prefigurando todo o sofrimento que ele teria ali na cruz do Calvário. Nós sabemos muito bem, alguns irmãos aqui inclusive trabalham nesta área, sabemos que para um pão ser fabricado, a massa ela tem que ser amassada, a massa tem que sofrer alguns golpes, seja na masseira, ou seja da própria mão daquele que faz aquele pão. Aquela massa ela sofre na mão do padeiro, ou na mão de quem está fazendo a massa. Assim também sofreu Jesus em seu corpo, por amor a cada um de nós. O profeta Isaías, ele usa uma expressão que, confesso a vocês, que me deixa muitas vezes até estarrecido, porque ele vai falar acerca do sofrimento do servo em Isaías capítulo 53, e o profeta, 700 anos antes da morte de Cristo, ele vai dizer que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em moer o seu próprio filho. Por quê? Por causa de um pecador como eu, por causa de pecadores como nós. Quando olhamos a cruz do Calvário, e quando nós nos lembramos daquilo que Cristo sofreu por nós, o mínimo que pelo menos vem à nossa mente de crente. Por que eu falo de crente? Porque quem é crente, quem é um cristão nascido de novo, o mínimo que tem é este sentimento, um sentimento de dor. Porque ao olharmos para a cruz do Calvário, nós vamos perceber que Cristo, em seu corpo, por amor a mim, por amor a você, ele recebeu uma coroa de espinhos. Diz a palavra que colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, os soldados zombando dele. Mas não apenas colocaram em sua cabeça, mas bateram com um caniço, para que aqueles espinhos cravassem no crânio do nosso Senhor. Espinhos que tinham aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento, cravaram no crânio do nosso Senhor, promovendo ali uma dor incomparável. Diz a palavra que por amor a mim, por amor a você, ele sofreu chicoteadas. Na verdade, a palavra bíblica chama-se flagelos. Uma correia, melhor dizendo, um pedaço de haste, com pelo menos 3 tiras de couro, em sua ponta, ou pedaço de metal, ou um pedaço de osso, que ao bater nas costas daquele que ali recebia aquele castigo de flagelo, causava-lhe dor e sofrimento. Alguns era cravado em suas costas, e a cada golpe onde o soldado romano tirava também pedaço de carne. Esse foi o sofrimento que o nosso Senhor teve no corpo por cada um de nós. A Bíblia também diz que cravaram ele em uma cruz, colocaram em suas mãos. Alguns estudiosos dizem que não foi na palma, porque o peso do corpo estaria rasgando, mas foi aqui na junta, onde vai no finalzinho do antebraço. Colocaram-lhe pregos, que nós conhecemos também como cravos. Jesus ele foi suspenso, não amarraram ele em cordas, colocaram cravos. Ao levantar aquele madeiro, o corpo de um homem de 33 anos de idade, pesando aproximadamente de 75 a 80 quilos, ficou suspenso e seguro pelos cravos que ali estavam. Muitas vezes nós reclamamos porque pisamos em um prego, reclamamos porque furamos o dedo em uma agulha, mas o nosso Senhor, ao ser flagelado, machucado, ferido, a Bíblia diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E quando ele estava sofrendo tudo isso, a Bíblia diz, e eu repito mais uma vez, que o profeta diz que Deus se agradou em moê-lo, simplesmente porque ele te ama, simplesmente porque ele não queria que você se perdesse e padecesse a eternidade no inferno. Como o pão sendo amassado, como a massa sendo ferida,
ali foi o corpo do nosso Senhor Jesus. Se ainda não bastasse, ao estar pendurado em uma cruz, o soldado fura-lhe ao lado e sai sangue e água, indicando que é bem provável que a lança tenha atingido o coração de Jesus. Alguns estudiosos dizem que Jesus ele morreu ali por um infarto. E quando a pessoa tem um infarto, a membrana do coração rompida, ela começa a se misturar com a água. Por isso que ao ferir Jesus, sai ali também sangue e água, pois aquela lança atingiu não apenas o lado, mas perfurou também parte do coração de Jesus. Simplesmente porque Ele te ama. Simplesmente porque Ele me amou. Portanto, a ceia é para nós lembrarmos disso. Lembrarmos a centralidade na morte de Jesus. Quando estava sofrendo todas estas coisas, Ele não ousou levantar a voz em acusação. Quando Jesus sofria todas as coisas, Ele não ousou pedir ao Pai que anjos viessem livrá-lo dessa dor. Mas Ele, ao ser humilhado, ao ser zombado, escarnecido, machucado pelos seus algozes, a Bíblia fala que o Senhor ergueu a voz ao céu e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O amor do Senhor ultrapassou qualquer todo limite que nós podemos fazer ou imaginar, porque nosso amor ele tem até um limite, mas o amor do Senhor é ilimitado. Mesmo sendo ferido, machucado, ultrajado, zombado, escarnecido, Ele ainda assim, Ele olhava para cada um de nós na cruz do Calvário, Ele contemplava a nossa vida, Ele olhava para Rafael, Ele olhava para Maria, Ele olhava para José, Ele olhava para Antônio, Ele olhava para Joana, e Ele sabia que Ele não poderia rejeitar a nossa vida, porque Ele fazia tudo aquilo ali por amor. Portanto, a ceia é para lembrarmos da centralidade da sua morte, tanto do corpo que era dado, como do sangue que era derramado. Ambos elementos apontavam para a morte e sacrifício de Cristo, e era pela sua morte que Ele gostaria de ser lembrado. Nossa cultura, comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Eu conheço alguns pastores que é contra comemorar Natal. E um pastor, certa feita, conversando comigo, ele disse algo que é bem verdade. E ele disse: Jesus, Ele não pediu para ser comemorado o seu nascimento, Ele pediu para ser celebrada a sua morte. Ele pediu para que nós lembrássemos da sua morte. E o que eu acho incrível no Evangelho é que a morte do Senhor tem que ser celebrada. Pastor, por que tem que ser celebrada? Porque quando estamos em um velório, nós não celebramos a morte daquele que lá está. Pelo contrário, chegamos em um local de luto com o nosso rosto contrito. Chegamos em um local de luto com o nosso rosto, pelo menos mostrando condolências à família que lá está. Mas a ceia é um momento de celebração, sabe por quê? Porque de fato Jesus Cristo morreu. De fato Ele sofreu todas essas coisas. De fato Ele foi sepultado. Isso é verdade, isso é um fato, no túmulo de José de Arimateia. Mas também existe um fato que é incontestável. Quando as mulheres, ao primeiro dia da semana, em um domingo como este, foi ao sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor e pelo menos preservar durante algum tempo, a Bíblia fala que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Ao olhar para dentro do túmulo, havia ali 2 varões de branco, e um chegou para aquelas mulheres e disse: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Portanto, a ceia, ela vai ser um memorial sim da morte, mas nós lembramos com alegria, porque todo o poder da morte foi anulado através da vida de Cristo e da sua ressurreição. Ele morreu sim, mas Ele está vivo, queridos. E certo homem disse: Jesus está vivo, eu falei com Ele hoje.
Nós não falamos com mortos, só falamos com aquele que vive. O diácono Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele teve uma visão do céu e diz: eu vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Ele está vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas a ceia, ela também diz respeito ao propósito da sua morte, conforme Mateus capítulo 26 e o versículo 28. O cálice representa o sangue que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Preste atenção nesta palavra. Mateus 26, 28. Jesus disse: este cálice é o cálice que será derramado em favor de muitos. Em favor de quê, irmãos? De muitos. Quando um calvinista ouve isso, ele vai pensar que de fato é para alguns. Mas eu entendo, irmãos, que de fato ele fala muitos, por quê? Porque nem todos vão aceitar. Nem todos vão aceitar. E nós perguntamos: não, o calvinista está errado? Não, é um ponto de vista diferente. Eu gosto muito daquela expressão de um desenho que certa vez eu vi, que existe um 6 e do outro lado, 2 homens olhando para um 6, só que de um lado era um 6 e do outro lado era um 9. Quem é que está errado? Ninguém. São pontos de vista diferentes. No meu ponto de vista, quando Jesus disse, e no nosso ponto de vista arminiano, quando Jesus disse que ele derramou em favor de muitos, não queria dizer que ele estava selecionando algumas pessoas, mas que somente algumas pessoas estariam aceitando esse sacrifício. Somente algumas pessoas estariam aceitando o sacrifício de Cristo. A Bíblia fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos têm a oportunidade de serem salvos, mas nem todos serão. Todos têm a oportunidade de alcançarem o perdão dos seus pecados, mas nem todos serão. Por que nem todos serão? Porque existem muitas pessoas que preferem rejeitar o Senhor. Existem muitas pessoas que preferem fechar a porta do seu coração para o Senhor. Existem muitas pessoas que estão fazendo como Judas. O discípulo mais conhecido, e sobretudo de uma forma pejorativa, dentro do contexto de Jesus, é Judas. Ninguém queria ser Judas. Judas é sinal de traição, Judas é sinal de traidor. Porém, ao olharmos o texto, vemos que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão da mesma forma, preferindo a prata do que Jesus, preferindo aquilo que o mundo oferece do que Jesus. Estão trocando Jesus por prazeres passageiros, que não passam às vezes de uma noite ou de um dia. Estão trocando por Jesus por riquezas, que por toda a riqueza que a pessoa pode alcançar nesta terra, não vai levar R$1 que seja. Estão trocando Jesus por coisas sem valor. E o problema, que muitos fazem como Judas, mas não lembram do destino de Judas. Pois a Bíblia fala que quando Judas caiu em si, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Mas quando Judas caiu em si, diz a palavra que ele vai, leva aquelas moedas e jogam todas elas diante dos pés daqueles sacerdotes. Ele não desfrutou daquilo que ele pegou por abrir mão de Jesus. Tem muita gente que estão abrindo mão de Jesus, estão largando Jesus para desfrutar de prazeres desta vida, que não vai saciar a sua alma, que não vai preencher o vazio do seu coração, que não vai dar a alegria que de fato ele precisa. Por isso que Jesus disse que ele morreu para a remissão de muitos, porque não serão todos. Não serão todos que vão abrir o coração para o Senhor. Alguns vão rejeitá-lo voluntariamente e conscientemente. Através do sangue derramado, Deus estabeleceria uma nova aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34 vai nos falar sobre isso. E cuja maior promessa dessa aliança era o perdão dos pecados. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver aqui várias alianças. Aliança adâmica, aliança noédica, aliança abraâmica, ou a de Abraão, inúmeras alianças. E na antiga aliança, as antigas alianças, todas elas teve um efeito temporário.
um efeito que durava pelo menos um ano, porque de ano em ano, os sacerdotes deveriam ir oferecer perdão pelos seus pecados, e pelos pecados, oferecer perdão, sacrifício pelos seus pecados, e pelo pecado do povo. Então é uma aliança temporal, era uma aliança com tempo de prazo de validade determinado. Mas quando Jesus Cristo veio morrer pelos nossos pecados, o escritor aos Hebreus diz que ele abriu um novo e vivo caminho, um sacrifício que valeu por toda a eternidade, que não era mais temporal, mas agora era eterno, uma aliança permanente, uma aliança verdadeira, não embasada em sangue de animais, mas embasada no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sangue este que foi o que nos deu livre acesso até Deus, livre acesso ao Senhor. Então, ao analisarmos esse texto, nós vamos perceber que a Santa Ceia nos lembra da morte. A morte, ela teve um propósito. Qual o propósito da morte de Cristo? Não foi apenas morrer como Marte, não foi apenas simplesmente morrer para que nós lembrássemos que ele morreu e ponto final. A morte de Cristo teve um propósito, e o propósito da morte é o perdão dos nossos pecados. O apóstolo João, ele vai dizer lá na primeira carta dele, que escrita que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A morte do Senhor teve como finalidade perdoar os meus e os teus pecados. Antes mesmo que viéssemos ao mundo, já tinha um saldo positivo na nossa conta, se nós tomarmos posse dele. É o perdão dos pecados oferecido através da morte de Cristo. Ele morreu para isso. Ele não morreu apenas, irmãos, para que nós estivéssemos aqui num culto como esse. Eu prego, e muitas vezes eu lembro, que parece que o evangelho de hoje, as pessoas estão deturpando este propósito da morte. As pessoas dizem que Cristo morreu e nós devemos ser cabeça. As pessoas, através da morte de Cristo, acham que através da morte dele vão ser ricos, vão ser poderosos, vão ser pessoas de sucesso, vão ser pessoas famosas. Cristo não morreu para me dar um carro zero. Cristo não morreu para me dar uma posição social de destaque. Cristo não morreu para me dar uma roupa de marca. Cristo não morreu para me dar uma família abençoada. Não, Cristo morreu para dar o perdão dos meus pecados. Porque todas estas outras coisas eu posso conseguir através do trabalho e através das minhas próprias escolhas, mas o perdão dos pecados nós só alcançamos através do sacrifício vicário do Senhor. Ele morreu para nos dar a salvação da nossa alma. Ele morreu para nos oferecer o perdão pelos nossos pecados. Seja você quem for, você precisa entender que todos nós somos pecadores. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor em Romanos 3, e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Diante do Senhor não vai ter bonzinho ou bonzinha, mas diante dele haverá aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. João, ele viu uma grande multidão, preste atenção nesta palavra, queridos. João viu uma grande multidão que estava diante do trono do Senhor, e ele então pergunta: quem são estes? Eles não ouviram a resposta como aqueles, um dos 24 anciões não disse: esses são aqueles que fizeram boas obras na terra, não. Esses são aqueles que cantaram no coral da igreja, não disseram isso. Esses são aqueles que deram maior oferta para a igreja, não foi isso. Esses são aqueles que praticaram boas obras, não foi isso. Esses foram aqueles que pregaram o evangelho, não foi isso. Porque nada disso garante a tua salvação. Mas ele disse: esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que nos purifica. É a marca do sangue que vai nos livrar. Assim como a marca daquele cordeiro que era colocada na porta daqueles homens que estavam no Egito, e o anjo passava por aquela porta e não causava mal nenhum, assim também será a marca do cordeiro na nossa vida. A marca do sangue do Cordeiro que nos garante a salvação e perdão pelos nossos pecados. Certo homem teve um sonho, e ele disse que naquele sonho o diabo começava a mostrar para ele todos os pecados que ele havia cometido. Todos os pecados. E ele começou a dizer: naquele dia você roubou, naquele dia você mentiu, naquele dia você pensou mal de uma pessoa, naquele dia você falou mal, e começou a colocar todos os pecados daquele homem em uma lista muito grande. De fato, muito grande. Mas quando aquele homem então, naquele sonho, é totalmente acusado pelo diabo, ele vai falar o seguinte: acabou? Ele diz: sim, acabou. Então ele pega uma caneta vermelha,
E escreve no final: mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Não existe pecado que o Senhor não possa pagar. Não importa quem você foi, quem você é, o importante é quem você será. Não importa, tem muita gente que sente o peso do pecado e acha que a sua vida acabou. Preste atenção numa coisa: não existe pecado que o sangue de Jesus não possa apagar. A Bíblia diz que só existe um pecado que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os outros, mentira, prostituição, alcoolismo, vício, seja qual for o pecado, o Senhor perdoa, e através da sua morte Ele te oferece o perdão nesta noite. E por último, a terceira verdade ensinada no texto da Santa Ceia é a necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios de Cristo. Preste atenção numa coisa: Jesus parte o pão, mas Ele deu aos seus discípulos. Jesus, Ele coloca o cálice, enche o cálice de vinho, mas Ele não retém o cálice, Ele dá aos seus discípulos. Ele disse: tomai e comei dele todos. Depois disse: tomai e bebei dele todos. Saber que Jesus morreu pelos teus pecados não te torna uma pessoa salva ou perdoada. Saber que o sacrifício dele, saber que a morte dele foi para te perdoar, não vai te tornar perdoado se você não se apropriar disso. Você tem que se apropriar dos benefícios. E como? Participar do pão e do cálice. Pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que participar da ceia, porque se eu participar da ceia, eu vou ser salvo? Não, não é isso. Aqui, de uma maneira simbólica, o pão e o vinho, ele traz para nós, de uma maneira simbólica, o receber Cristo em nossa vida, abrir o nosso coração para o Senhor. Em João, capítulo de número 6, eu faço questão de ler, se você puder abrir a sua Bíblia, já estou terminando. João, capítulo de número 6, Jesus, ele vai falar sobre o pão vivo que desceu do céu, a partir do versículo 51, Jesus, ele disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer este pão viverá eternamente. Esse texto aqui, o Senhor Jesus não estava se referindo a uma prática de canibalismo. Não. Ele estava falando de uma maneira figurada, que nós devemos ter nele, porque assim, quando eu bebo do cálice, quando eu como do pão, agora eles fazem parte do meu corpo. Assim também quando Cristo habita em mim, faz parte da minha vida. Assim também quando eu abro o coração para Jesus, o apóstolo Paulo diz, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Só através da recepção, só através de abrir o coração para Jesus, é que Ele vai agora habitar dentro da nossa vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo.
O pastor estava falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é gritar, rodar, pular ou voar dentro da igreja. Ser cheio do Espírito Santo significa ser dominado por Ele, guiado por Ele, trabalhado por Ele. E isso nós só temos quando Cristo está em nós. Só temos quando Cristo está em nós. A Bíblia fala, o próprio Senhor diz que quem come tem a vida em si mesmo. Quem come, Ele habita, Ele está, Ele permanece em nossa vida. Pastor, me explica mais, eu vou explicar. Ele quer que de uma maneira espiritual você venha se alimentar dele. O que vamos fazer é apenas ato simbólico. Esse pão não vai se transformar em carne, não se transforma. Como existe uma doutrina da transubstituição, não. O pão entra como pão, ele é digerido como pão e ponto final. O vinho da mesma forma, ele vai ser bebido da mesma forma, não vai transformar em sangue. Nós não somos canibais, mas quando nós participamos desta mesa, nós estamos querendo dizer que simbolicamente e espiritualmente estamos nos alimentando de Cristo, estamos ligados nele. Ele agora habita em cada um de nós, ele vive em cada um de nós. E se Cristo vive em mim, eu tenho a vida eterna. Se Cristo vive em vós, vocês têm a vida eterna. A garantia da vida eterna é somente essa: é Cristo habitar em nós. Se você tem Jesus, tendes a vida eterna. Se você não tem, a tua vida é só essa que você vai viver aqui, e ponto final. Ao ensinar aos discípulos no cenáculo, ele mostra aos discípulos esse simbolismo e não os faz espectadores. Os discípulos não apenas veem Jesus fazendo as coisas, mas os discípulos participam. Ele pega o pão, dá graças e reparte. Ele pega o cálice, dá graça e reparte. E hoje, o Senhor, Ele quer repartir isto com você. Hoje, Ele quer que você se aproprie desta graça. Há uns dias atrás, eu estava vendo um pastor dando uma palavra, eu achei interessante. Vamos imaginar que qualquer um de vocês aqui recebesse um cheque de 100 mil reais. Alguém quisesse te abençoar e te desse então nas suas mãos um cheque de 100 mil reais. É um grande dinheiro, não é? Ajuda um bocado de coisa, não ajuda? Aí você agora sairia na rua feliz da vida porque você tinha um cheque de 100 mil reais, que ia fazer você ficar uma pessoa bem de vida. Você poderia investir, você poderia fazer um montão de coisa. Só que se você não for no banco e descontar esse cheque, de que adianta o cheque? O cheque em si não adianta nada, se você não ir no banco e descontá-lo. Porque se você tem ele nas tuas mãos, mas você só fica gritando, eu estou rico, eu estou rico, eu estou rico, mas você não vai lá e desconta esse cheque, a tua vida vai continuar da mesma forma. A salvação é a mesma coisa. O Senhor, Ele te oferece a salvação, mas se você não tomar posse dela, a tua vida não muda. Se você não tomar posse da graça que o Senhor está oferecendo para você, a tua vida não muda. Não adianta você falar, eu tenho um Deus, se você não entregou o teu coração para Ele. Não adianta você dizer assim, não, eu tenho a minha religião, eu tenho as minhas boas obras. Se você não entregar o coração para Ele, tudo que você ouviu aqui não adianta nada. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode conhecer todos os dogmas e doutrinas da igreja. Você pode conhecer até a história da igreja, desde o seu nascimento até a idade contemporânea. Você pode conhecer tudo e ainda assim não conhecer Deus. Porque o conhecimento que nós temos através de Deus não pode ser um conhecimento teórico, mas tem que ser um conhecimento prático, de experiência pessoal e íntima com Ele. Ao comer este pão, eu posso então fazer uma pergunta a você, e pego este pão, levanto aqui diante de todos vocês e pergunto, que sabor tem este pão? Alguns podem até sugerir alguns sabores, mas ninguém vai saber de fato que sabor tem, se não experimentar. Assim também é a vida com Cristo. Você nunca vai saber o que é ter uma vida com Ele, se você não experimentar Ele no seu íntimo,
se você não abrir o coração para Ele, se você não tomar do seu sangue e tomar da sua carne, se você não tiver uma experiência íntima e profunda com o Senhor, se você não abrir o teu coração para Ele, o teu conhecimento vai ser apenas um conhecimento teórico, que não vai mudar nada a sua vida. Você pode até sair dizendo que tem Jesus, mas se você não se apropriar desta salvação, a tua vida não mudará. Da mesma forma que você pode ter um cheque de 100 mil reais na tua mão, mas se você não for no banco descontar, não vai servir para nada. Conhecer a Bíblia, ter uma Bíblia em casa, andar com uma camisa escrito Jesus salva, andar com um colar, com um crucifixo, fazer uma tatuagem com um crucifixo, seja o que for, isso não garante que você tenha Jesus na tua vida. Você só vai ter Jesus na tua vida no dia que você abrir o coração para Ele, no dia que você deixar Ele entrar na sua vida e agora fazer morada dentro do teu coração. Só assim você então experimentará a salvação que o Senhor te oferece. Somente assim você experimentará a salvação do Senhor. Eu quero cantar mais um hino com a igreja e vou descer agora para nós partilharmos a ceia. Hino 15 da harpa cristã. Solta o teclado, irmão. Não fecha ele nunca. Nunca desliga ele, não. Logo após estarem orando e nós estaremos partilhando da ceia. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Cante comigo. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Cante ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor.
que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, Senhor. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Eu queria que você agora refletisse em tudo aquilo que você ouviu nesta noite, que você entendesse que este ato que nós como igreja vamos fazer hoje vai trazer à nossa memória a morte de Cristo, e vai nos lembrar que Ele morreu com um propósito, que era para perdoar os nossos pecados. Porém, eu não terei o perdão dos meus pecados se eu não me apropriar disso, se eu não abrir o meu coração para este ato. Não adianta eu saber todas estas coisas se eu não tomar a minha decisão perante o Senhor, se eu não entregar o meu coração para Ele. Em sua palavra nós lemos: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. O Senhor nessa noite Ele quer mudar a tua vida, e a mudança da tua vida começa com o perdão dos teus pecados, pois o apóstolo Paulo nos escreve em 2 Coríntios 5,17, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se nessa noite você entrou aqui neste lugar e ainda não entregou a tua vida para Jesus, ou está longe da sua presença e quer hoje se reconciliar com Ele, ou entregar o teu coração a Ele, faça apenas um sinal com as suas mãos, para que eu possa ver você. A decisão é sua, Ele não vai forçar você, mas se você quiser aproveitar esta oportunidade, Ele ainda te recebe. Ele está de braços abertos para receber você, do jeito que você está. Não precisa se preparar para se entregar para Cristo, porque você vem do jeito que está, e Ele é poderoso para mudar a tua vida e não permitir que você permaneça do jeito que você está, pois Ele muda a mente, muda o coração, Ele muda a vida do homem. Se nessa noite existe alguém aqui nesse lugar que quer entregar a sua vida a Ele, faça um sinal com a sua mão, que eu estarei orando por você, estarei clamando a Deus pela sua vida. Creio que todos que aqui estão são evangélicos. Portanto, se não houver alguém evangélico que não fez a sua decisão ainda, a minha oração é que você tenha outras oportunidades, em nome de Jesus.